Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre as semifinais da Copa Libertadores da América, que definiu aqui os dois finalistas, que no caso, né, a gente vai ter mais uma decisão brasileira, que no caso é entre Flamengo versus Palmeiras, que vão repetir novamente a final de 2021. E olha, vai ser um jogaço, hein? E a gente tem muita coisa a comentar sobre isso, né? Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de assinar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar aqui, que é o seguinte. Vamos falar sobre as semifinais, né? É o seguinte. E foi assim um jogo, sinceramente falando, para mim, me surpreendeu o primeiro tempo. Por quê? Porque eu esperava a equipe do Racing muito mais, sabe, sufocante, assim pode dizer, né? Na primeira etapa, que fosse uma equipe que iria botar pressão desde do primeiro minuto aí do primeiro tempo até o final. Só que o primeiro tempo, sabe, não foi esse sufoco todo para a equipe do Flamengo. Foi um jogo até que bem, né? Criou, teve chances aí de sair com um bom placar na primeira etapa, sabe? Teve várias chances aí, mas só que não soube aproveitar. O Racing teve uma ou outra oportunidade aí no primeiro tempo, mas não foi aquela pressão que a gente imaginou que fosse. Beleza. Veio o segundo tempo, cara. Segundo tempo é que o negócio foi complicado. Mas tudo por conta de um lance. Um lance que eu tava vendo aí, revendo, cara. É um lance muito complicado. É polêmico. Por quê? O Prata, mais uma vez, se envolveu, sabe, numa expulsão polêmica. Ele já tinha se envolvido, né, numa expulsão de forma injusta no jogo das quartas de final, né, lá no Maracanã, contra a equipe do Estudiantes, a qual ele pegou e recebeu o cartão vermelho. Beleza. Teve aí, agora, esse jogo aí contra a equipe do Racing. E, cara, o lance, pra mim, foi muito bizarro. Por quê? O Prata, ele recebeu uma falta ali, foi puxado, acabou caindo e o jogador da equipe do Racing tentou, né, puxar ele, acho que até pegou pelo cabelo, né, puxou, né, porque tava ali naquela pressa, né, para poder voltar novamente a transcorrer a partida normalmente, e acabou fazendo essa besteira também, né, o jogador da equipe do Racing. Aí o Prata também agiu de forma errada. Por quê? Porque foi lá, né, e deu um tapa, né, só que eu vi pelo ângulo ali de frente e eu percebi, o tapa acertou nos Países Baixos aí do jogador da equipe do Racing. Aí, né, teve uma câmera por trás e aparentemente por trás, né, a câmera ali, parece que acertou, né? Parece que foi um soco ali que acertou e tudo mais. Só que, vendo pelo ângulo da frente, eu não tive essa impressão. Pra mim foi mais um lance em que ele se irritou, porque ele recebeu ali quase que um cascudo na cabeça, né? E ele ali, né, no momento da raiva, ele pegou, né, rejeitou ali que o jogador da equipe do Racing pegasse e puxasse ele, né, para poder ele se levantar o mais rápido possível. E nisso, sinceramente falando, muitos jogadores já fizeram isso e nem tomaram o cartão amarelo sequer, né. E aí o árbitro foi lá e deu um vermelho direto pro Prata. Eu achei a decisão muito equivocada. Eu não daria cartão vermelho se fosse árbitro, daria cartão amarelo pros dois. Porque o Prata errou sim, porque ele foi muito cabeça quente na situação. Beleza, mas o jogador da equipe do Racing também pegou, né, tentou puxar de qualquer forma, né, o jogador da equipe do Flamengo. Então, pra mim, seria lance de cartão amarelo pros dois. Só que, além de ele ter expulsado o Prata, sabe, ele não deu nem cartão amarelo pra atitude aí do jogador da equipe do Racing. Ele só pegou e puniu o jogador da equipe do Flamengo. Teve a revisão do VAR, só que o VAR, cara, foi bizarro, cara. Que pelo que eu entendi, ele só tinha aquela câmera por trás, né? Eu disse, como assim, cara? Porque, poxa, num jogo de semifinal de Libertadores só tem um ângulo de câmera, é muito bizarro, sabe? Ou é má vontade mesmo de querer rever o lance, ou realmente é bizarro isso, né? Só ter uma câmera em um jogo decisivo como foi esse daí, da semifinal entre Racing e a equipe do Flamengo. De qualquer forma, foi errada a atitude do árbitro de ter expulsado aí o Prata. Eu acho que o cartão amarelo já seria o suficiente. Então, vida que segue, né? Foi expulso, beleza. Depois disso, o Flamengo praticamente abdicou de atacar. Não teve mais ataque. O Felipe Luiz tirou
pessoal do meio de campo, tentou ali colocar o pessoal na zaga, com o Danilo, sabe? Então, ele tentou fechar a casinha, né? Pra poder se segurar o pra cá. E aí, né? O Racing foi com tudo pra cima. Tava no desespero, tentou pressionar, mas também sem muita, sabe, criatividade, a chuveirinho, era a bola, sabe, alçada de qualquer jeito pra grande área. E aí apareceu o senhor Rossi. O Rossi, eu não citei isso falando sobre o primeiro tempo, mas o Rossi já tinha feito uma defesaça na primeira etapa, sabe? Foi uma defesa de cinema, porque foi uma cabeçada a queima-roupa, né, do Conete. Ele foi lá, né, no cantinho e buscou, né, defendeu, espalmou e mandou a bola lá para escanteio. E olha que nisso, né, o Flamengo também criou bastante, né, como teve chute fora da área na primeira etapa, teve gol perdido aí pelo Arrascaeta. Então, o Rossi foi um dos jogadores fundamentais para essa classificação da equipe do Flamengo. Sabe, no segundo tempo o Rossi brilhou, né? Teve um chute ali perto, passando, né, dos 40 minutos aí, quase perto aí, de chegar perto dos minutos finais aí. Eu não me lembro a minutagem, né, aonde estava no momento do chute aí do Vieto, que, cara, foi uma defesa aí de cinema, né? Chute a queima-roupa e o Rossi teve reflexo, né, para poder espalmar. E o detalhe que a bola ainda desviou ali no jogador da equipe do Flamengo antes de chegar, né, ali ao gol e o Rossi fazer uma grande defesa. Fora outras defesas, né, que ele fez. Então o Rossi foi fundamental, né, para poder segurar a equipe do Racing e assim a equipe do Flamengo conseguir aí uma classificação heróica. Porque realmente suportar toda essa pressão com um jogador a menos, cara, realmente não é fácil, né? O Racing é uma equipe aí que é bem aí organizada, uma equipe, sabe, forte. Eu acho que é uma das equipes mais fortes da Argentina atualmente. Então, não foi fácil, né? Foi uma, realmente, classificação heróica da equipe do Flamengo, que mereceu demais, né? Mereceu muito, não só por toda a campanha que fez, né, na Libertadores, apesar da primeira fase não ter sido bom. Realmente foi decepcionante a primeira fase da equipe do Flamengo, mas aí nos mata-matas a equipe até que jogou bem, né? Com exceção do jogo de volta contra os Estudiantes, que realmente foi de se lamentar, né? Realmente o segundo jogo de volta lá na Argentina, realmente... Então por muito pouco a equipe do Flamengo não foi eliminado para a equipe dos Estudiantes, justamente por ter jogado uma partida péssima, né? Então assim, realmente é uma vitória realmente para se comemorar. Realmente teve seus defeitos, teve muitos defeitos a equipe do Flamengo durante a partida, mas é aquela coisa, o torcedor tem que entender que jogo de semifinal, cara, de Libertadores não vai ser fácil, vai ter sua dificuldade, principalmente jogando com um time argentino, que por mais que eles não estejam realmente no mesmo patamar dos times brasileiros, eu tô falando de times e não da seleção, realmente eles compensam isso com raça, com dedicação dentro de campo e dão trabalho, né? Realmente o Racing deu muito trabalho para a equipe do Flamengo. Então assim, o torcedor tem que entender isso, né? Que realmente não vai ser fácil. Então tem que comemorar realmente a classificação. Porque, poxa, é uma comemoração para uma final de Libertadores, cara. Sabe? Então o torcedor tem suas críticas, sim. Tem que criticar a atuação, beleza. Mas também tem que saber comemorar. Porque o que eu mais vejo aí é torcedor, sabe, sendo birrento. Ah, o time venceu, mas não convenceu. Ah, porque o time não ganhou nada, o time não jogou nada, sabe? E às vezes não é isso, cara. Vai ter partidas onde o time vai poder jogar muita bola, né? Vai dar show. E vai ter partidas onde a equipe vai jogar uma bola, né? Vai pegar ali, vai passar sufoco, vai sofrer demais e vai vencer no sufoco. Então, tem jogos que é desse tipo, né? Nem sempre vai ser possível dar show. Nem sempre vai ser possível vencer por 4-0, 5-0, 6-0. Nem sempre é assim, cara. Então, o torcedor também tem que ser assim, né? Tem que entender que realmente o que vale mais é o resultado, às vezes. Por mais que a atuação, muitas vezes, seja muito criticáveis, muito por conta do que se espera da equipe do Flamengo, então, a gente sabe muito bem que tem essas questões, sabe? Criticar, sim, é válido, principalmente quando a equipe realmente não vai bem, mas, às vezes, o torcedor tem que entender realmente ali o contexto geral da partida, para poder assim saber até aonde vai as críticas, que muitas vezes o torcedor deixa de torcer, deixa de comemorar um resultado para poder criticar, cara. E às vezes não dá para entender isso, né? Então assim, para mim foi uma vitória, na verdade um empate, né, heróico, em que valeu demais a classificação. Então
realmente foi muito de parabéns aí por ter se classificado aí para a grande decisão, né? Mais uma final da equipe do Flamengo, né? E um detalhe que eu tava até pensando, poxa, o Flamengo demorou 38 anos para poder chegar numa final de Libertadores, até chegar em 2019. Então, de 2019 a 2025, agora, né, são 4 finais. Então, é algo realmente muito grande. Uma equipe aí que pouco aí chegava, né, até, por exemplo, a semifinal, né. Então, até antes de 2019, né, o Flamengo, no máximo que conseguiu chegar é as quartas de final, né. Então, sabe, é algo muito grande, né, recentemente, que o Flamengo conquistou, né. Realmente ganhou status realmente de uma equipe forte no continente, onde o torcedor antigamente, né, se contentava com o campeonato carioca. Então realmente é algo muito grande, né, para essa equipe que realmente começa a se consolidar aí, não só no Brasil, como também na América do Sul, né. Então realmente é algo muito grande para a equipe do Flamengo. Então parabéns à torcida do Flamengo, né, que, sabe, deve estar muito eufórica com esse momento da equipe, podendo conquistar o 4º título aí da Libertadores. Então, pode ser o primeiro time aí, ele e o Palmeiras, a ter 4 títulos da competição. Então, é algo muito grande, né? Para 2 equipes aí que, sabe, ficar um bom tempo aí sem conquistar o título da Libertadores, chegar a 4 títulos aí, sabe, em pouco tempo, é muito grande, né? E por falar aqui na equipe do Palmeiras, vamos lá comentar sobre o Palmeiras, né? Que o Palmeiras também, né, teve aí uma classificação heróica, conseguiu reverter um placar de 3-0. Realmente foi algo muito, mas muito grandioso por parte da equipe do Palmeiras. E assim, vamos lá. Eu falei até no vídeo anterior, né, no vídeo a qual eu comentei sobre o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, né, a qual eu falei que, assim, se a equipe da LDU se classificasse, eu não acharia surpresa. Seria uma zebra, sim, mas não acharia surpresa. Assim, o primeiro jogo realmente foi muito, sabe, surpreendente para muita gente, né? Porque 3-0 para a equipe da LDU realmente é um placar muito elástico. Mas eu falei que eu acreditava que o Palmeiras conseguisse se classificar. Até eu falei, né? Se o Palmeiras meter 4-0, a equipe iria vir com, sabe, com ânimo novo, né? Até pro restante da temporada. E foi exatamente o placar que o Palmeiras fez, né? Conseguiu vencer por 4-0, sabe? Classificação é até tranquila, né? A LDU teve um ou outro momento aí que assustou. Acho que o principal, né, foi um lance em que teve uma cabeçada em que a bola passou com perigo do gol ali do Carlos Miguel. Mas foi isso, né? A LDU realmente é uma equipe que, olha, vou te contar, hein? Acho que o torcedor da LDU deve estar muito pé da vida, né? Porque, poxa, por mais que, a equipe... acho que o torcedor sabe muito bem que a equipe não era tão forte tecnicamente, né? Mas, você tendo 3-0 aí a seu favor e deixar, sabe, a equipe adversária fazer 4-0, realmente é bizarro, né? É realmente algo para poder, sabe, questionar, né? Realmente fazer manifestação aí contra o desempenho da equipe. Porque realmente abrir 3-0 e pegar 4-3, né? No total, não, no agregado, realmente é algo bizarro, né? Mas mesmo assim, cara, eu acho que até me decepcionou um pouco a LDU, né? Porque foi uma equipe que jogou muito fechado, mas só que não soube jogar com um placar a seu favor. Se fechou, mas se fechou de forma não inteligente. Ou melhor, burra, vou usar o português correto. Foi burro a equipe da LDU nessa partida, porque não prendeu a bola, só era rifão, só era chute pra frente, né? Qualquer bola que pegava, se livrava, e não é assim desse jeito que se joga com placar, sabe, a seu favor. É prender a bola, é saber valorizar a posse de bola, para poder assim fazer o tempo gastar. Só que a equipe não soube fazer isso, sabe? O Palmeiras, quando fez 4-0, soube melhor fazer isso do que a equipe da LDU, entendeu? Então, a LDU acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de voltar a uma final, porque não foi inteligente, sabe? E o Palmeiras foi o que a gente esperava que o Palmeiras fosse, né? Uma equipe que pressionasse do começo até o final. Isso já é característica do Abel Ferreira, porque apesar de muita gente criticar o Palmeiras pelo futebol apresentado dentro de campo, que não é um futebol bonito de se ver, aquele futebol que você olha e enche os olhos, né? Dizendo, poxa, o Palmeiras joga bonito. Não é desse tipo.
mas é uma equipe que pressiona do começo até o final, sabe? Mantém um ímpeto no ataque. Não é aquela equipe que faz 1, 2, 3, pronto, já tá de boa, não. É pressão direto, sabe? E por mais que o pessoal fale, isso é chuveirinho lá pra dentro da grande área, isso é lançamento, bola cruzada, mas é isso, cara, é pressionar. Porque numa dessas, a bola acaba chegando ao atacante. E o time do Palmeiras tem 2 aí atacantes que estão vivendo num momento mágico, que é o Flaco Lopes e também o Vitor Roque, né? O Tigrinho, que estão realmente num momento mágico. Então, sabe? Então, em algum momento a bola vai chegar até eles, sabe? Então, é isso, né? Pressionar, sabe? Manter a pressão, sabe? Ficar ali com a posse de bola, pressionando o time adversário. E isso é característica do time do Abel, sabe? Não é um futebol bonito de se ver, mas é um futebol competente, é um futebol eficaz, entendeu? Então, o Abel Ferreira tem isso, e é um cara que é inteligente, cara. Por mais que no jogo de ida eu tenha criticado ele, porque realmente ele não soube muito bem escalar a equipe, mas mesmo assim, cara, nesse jogo de volta ele botou o time pra frente, cara, sabe? Então, a tática dele acabou funcionando. Ele sabia do que precisava e foi lá e buscou, né, o resultado. Contou com a pressão realmente da torcida, que pressionou demais, teve apoio e tudo mais. Então o futebol do Palmeiras é isso, cara. E assim, é muito legal ver o Abel Ferreira, sabe, se emocionando. Sabe por quê? Porque é um cara que já conquistou muita coisa aqui no Brasil. Muita coisa pelo Palmeiras. E esse ano tem sido um ano muito difícil para ele, né? Porque foi o ano mais fraco do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Por incrível que pareça, se você pegar aí, foi o ano que mais ele foi questionado aí no comando técnico daqui do Palmeiras. Sabe, muita gente pedindo a cabeça dele, pedindo para ele ir embora, sabe, para ele vazar da equipe do Palmeiras. Mas uma coisa que o torcedor, sabe, tem que entender o seguinte, cara, já falei isso diversas vezes aqui no canal. Nem sempre a gente vai ficar aí em alta, sabe? É muito difícil você se manter no auge, sabe? É muito complicado, sabe? É mais fácil, às vezes, você conseguir chegar ao auge do que realmente você se manter. É complicado. Então, todo mundo vai ter um momento de queda. E o Abel Ferreira é um ser humano como qualquer um de nós. Vai errar, vai falhar, entendeu? Ele não vai se manter no topo o tempo todo, entendeu? Assim como o Palmeiras. Só que o Palmeiras é um time regular. Se você pegar o Palmeiras somente na Libertadores, você vê que o time do Palmeiras sempre estaria frequentando pelo menos a semifinal, sabe? Às vezes não consegue chegar na final, mas chega pelo menos na semifinal. Então é uma equipe regular, é uma equipe que sempre está chegando aí muito longe na Libertadores, sabe? E nisso, uma hora vai conquistar a competição, entendeu? E isso é, sabe, graças ao Abel. É esse time do Abel Ferreira. Entendeu? Então, o Palmeiras tem disso, cara. Então, é legal, cara, ver justamente o Abel Ferreira se emocionando, porque ele sabe muito bem por tudo que ele passou esse ano. Ele tem, sabe, ideia do que ele sofreu, né? Por parte de xingamentos da torcida, por parte da imprensa, né? Também que falou muito mal dele. E eu sempre aqui no canal, sempre falei muito bem do Abel Ferreira, né? Até nos maus momentos, né? A qual ele passou por aí. Então, assim, o Palmeiras tem isso, né? Mas é uma equipe que não joga bem, mas é uma equipe eficaz, é uma equipe regular, né? À toa que dificilmente perde, né? E por isso que a derrota para a LDU, né, de 3-0 no jogo de ida, foi tão chocante para muita gente, né? Por conta disso, porque mas estava na altitude, mas o Palmeiras já venceu na altitude, entendeu? Então, se esperava um pouco mais do Palmeiras no primeiro jogo, né? Aí no segundo foi o que a gente já esperava, né? Então, assim, o esperado era esse, né? Uma final entre Flamengo e Palmeiras, que são duas das maiores equipes aí do continente. Acho que ninguém discorda disso, né? E é uma coisa que, assim, eu já falei isso no canal também. Que, assim, Palmeiras e Flamengo estão sempre disputando algo, sabe? Algum campeonato. Eles podem conquistar tudo, mas alguma coisa eles vão lá e ganham, sabe? E estão se revezando, né? Uma hora o Flamengo é protagonista, outra hora é a equipe do Palmeiras. E por aí vai, né? De vez em quando aparece um Atlético Mineiro, aparece um Botafogo, aparece um Fluminense, entendeu? Pra poder aí dar uma variada, né? Mas mesmo assim, se você pegar os últimos anos, são as duas equipes aí que estão, sabe, disputando quase tudo, né?
aí de campeonato é Palmeiras e Flamengo. É Campeonato Brasileiro, é Libertadores, é Copa do Brasil, é Supercopa, sabe? Então, é isso, né? São duas equipes aí que estão se consolidando aí como equipes fortes do cenário nacional, internacional, entendeu? E isso muito parte por conta das suas gestões, né? Então assim, o Flamengo, né, pagou as suas dívidas, cresceu, não só na questão realmente financeira, mas também como na questão estrutural, soube muito bem, reformar CT, sabe, fazer aí grandes investimentos na estrutura da equipe, e nisso, né, a equipe está começando a colher os frutos, né, recentemente. De 2019 para cá, realmente foi uma equipe realmente que sempre está aí lutando por alguma coisa, né? Porque assim, muita gente quer aí copiar o modelo da equipe do Flamengo, mas não quer sofrer, né? Não quer passar pelo processo de sofrimento que a equipe do Flamengo passou, né? Porque o Flamengo, para chegar até onde está hoje em dia, também teve que sofrer, né? Passou aí por momentos bastante difíceis, eliminações aí precoces aí. Por exemplo, na Libertadores nem passava na fase de grupos, né? Sempre tinha aquela piada, né? O Flamengo nem sequer chegava aí nas oitavas de final. E agora, né? Já chega aí na sua quarta final, sabe? De Libertadores. Algo que é muito grande, né? Realmente é gigantesco para essa equipe que há pouco tempo atrás nem passava da fase de grupos, sabe? Como falei, né? Lá no início, o Flamengo se contentava com o Carioca, com classificação para Libertadores. E não para buscar o título. Então, é algo muito, muito grande, né? E o Palmeiras, né? O Palmeiras também passou um bom tempo, né? Sem chegar numa final aí de Libertadores. Então, foi uma equipe também que teve seus momentos bons, momentos ruins, né? Chegou a Crefisa, né? Com a Leila, que pôde investir nessa equipe, sabe? Trouxe reforços, uma equipe que contratou bem, né? Montou uma equipe aí muito forte, contratou um bom técnico e agora, né? Tá colhendo os frutos e tá aí, né? Disputando títulos importantes. Então, se você pegar aí Palmeiras e Flamengo, você vê aí que os dois têm histórias semelhantes aí na Libertadores, sabe? São duas equipes aí que passam um bom tempo, sabe? Para poder chegar aí numa final. Quando chegaram aí pronto, né? E gostaram, aí começar a frequentar mais, né? Finais de Libertadores. Então, sabe? São duas equipes aí que estão começando a se acostumar com isso, né? A brigar por coisa grande. E assim, falando sobre a final, né? Cara, é muito difícil apostar em um. Porque assim, ao meu ver, é 50-50. Eu acho que não tem um favorito, sabe? Porque o Flamengo tem um bom elenco, sabe? Apesar de muita gente criticar alguns jogadores, mas se você pegar aí no papel, tem um bom elenco. Tem o Felipe Luiz, que apesar dos apesares aí, o pessoal critica bastante ele. Inclusive, eu já critiquei o Felipe Luiz. É um técnico aí que é promissor, que tem os seus momentos de genialidade, tá bom? Mas tem ainda muita coisa para aprender ainda. Mas o Flamengo chega forte, né? Contra a equipe do Palmeiras. Tem um jogador que pode ser muito importante para essa final, que vai voltar, né? Que no caso é o Pedro. Tem um Arrascaeta, tem um Carrascal, né? Que tá jogando muito bem. Então o Flamengo tem jogadores aí que podem decidir. E do outro lado, né? O Palmeiras vem em alta. Porque esse resultado dá muita moral, né? Porque o Palmeiras estava em queda, né? Tinha perdido para a equipe do Flamengo no Campeonato do Brasil. Tinha aí perdido para a equipe da LDU, né? No jogo de ida. Tinha empatado com o Cruzeiro, sabendo que o Flamengo tinha perdido por Fortaleza. Então acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de encaminhar o campeonato. Então o Palmeiras estava embaixo, né? E essa vitória pode dar muita moral para essa equipe, para poder buscar o título brasileiro. Então foi muito importante isso, né? E a equipe chega com moral sim contra a equipe do Flamengo, né? E assim, como falei, não tem como apostar num favorito, porque não existe isso. Palmeiras e Flamengo são duas equipes aí que, sabe, equivalem, né? Tem dois elencos aí que, ao meu ver, são iguais. Tem uma ou outra posição que talvez um ganhe do outro, mas, de modo geral, são duas equipes aí que se equivalem, entendeu? E assim, nos confrontos, né, recentes, o Flamengo se deu bem. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo, nas duas vezes que enfrentou a equipe do Palmeiras, venceu. Tanto no Allianz Parque, como também no Maracanã, né? Até faz 2 semanas isso, né? Em que o Flamengo venceu a equipe do Palmeiras. Então, assim, né? Se a gente pegar somente esse retrospecto, o Flamengo tá bem, né? Contra a equipe do Palmeiras. Só que, se a gente pegar aí em decisões recentes, o Palmeiras
tá melhor do que a equipe do Flamengo, porque derrotou a equipe do Flamengo na final de 2021. Essa final que o torcedor da equipe do Palmeiras lembra e muito, né, para poder até tirar aí brincadeiras com a torcida da equipe do Flamengo, que teve aquele lance do senhor Andreas Pereira, que incrivelmente agora tá do lado oposto, né? Eu já vou falar disso. Então, teve esse lance aí em que o Davidson foi lá e fez o gol que deu o título para a equipe do Palmeiras. E também tem a final da Supercopa, aí recentemente, agora não me lembro o ano, é que o time do Palmeiras acabou vencendo a equipe do Flamengo, né? E foi campeão da Supercopa do Brasil. Então, assim, é complicado, né? É complicado você apostar em um vencedor. Falta um mês até a grande decisão, então muita coisa pode acontecer até lá. Então a gente tem que esperar para ver como que as equipes vão chegar até essa decisão, entendeu? E sobre o Andreas Pereira, cara, é um roteiro meio que engraçado, né? Porque o Flamengo vai em busca de uma vingança, para poder se vingar daquele título perdido para a equipe do Palmeiras na final da Libertadores. Então é uma ótima oportunidade para a equipe do Flamengo se vingar, né? Mas só que o detalhe é justamente isso, que tem o Andreas Pereira do outro lado. E muita gente fica se questionando, como que o Andreas Pereira vai lidar com isso, né? Sendo que, quando ele saiu do Flamengo, ele prometeu que ia voltar, né? Para poder, assim, fazer com que o Flamengo buscasse o título de Libertadores. E o futebol é meio bizarro por conta disso, né? E agora ele foi lá e virou jogador da equipe do Palmeiras. Então, ele vai ser um personagem à parte, né? Mas, realmente, é um roteiro aí digno aí de cinema, né? Digno aí de realmente de uma história aí de suspense, de drama, né? Então, assim, eu espero que seja um grande jogo, porque são duas das principais equipes aí do continente, que sempre estão disputando aí títulos grandes. Então, vai ser um jogaço, né? Realmente vai ser um jogo que vai parar, né? Parar não só o Brasil, como o continente, né? Todo mundo vai ficar de olho aí nessa grande decisão entre Palmeiras versus Flamengo, e que vença o melhor. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Muitas pessoas passam por aqui, estão assistindo os vídeos, mas estão esquecendo aqui de deixar o like. Então deixa o like para poder apoiar o canal. E se você não for inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!